Bom dia, pessoal. Eu vou começar a aula aqui. Semana passada, né, a gente começou falando sobre a questão social, né, os limites do liberalismo, o surgimento das ideias socialistas, né? A gente falou... Oi. Bom dia, professora. Desculpa aí. Bom dia. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa interrompê-la. A senhora só entra pelo Zoom? Sim. Nossa, me complica esse Zoom, você não tem noção. No meu computador não tem ele baixado, eu tenho que procurar na hora. É complicado para mim. Não tem problema, não. Continua aí. Eu costumo deixar Tá o bom. link uns 15 minutos antes da aula, ele já fica disponível. Mas é só você clicar no link, você não precisa... Aí ele já abre direto, tá? Mas tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Eu estava falando, né, que nas outras aulas a gente estava falando sobre a questão social, né, sobre os limites do liberalismo, o surgimento das ideias socialistas. A gente falou sobre o capitalismo, né, e os direitos sociais, né, então essa sociodemocracia, esse neoliberalismo, né, a gente falou sobre a dificuldade em encontrar um meio termo, algo que efetivamente funcione, porque já sabemos que qualquer um dos dois tem partes positivas e negativas a depender de quais são os seus interesses, né? E aí a gente falou também sobre a limitação da nação, né, da noção de cidadania, né, na formação do Brasil. Então a gente começou a ver esse início, né, esse período de colonização do Brasil e como isso gerou, né, como isso impactou na história e trouxe, né, consequências até hoje para o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a República, né, e a cidadania no Brasil, sobre a ditadura e a democracia no Brasil, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o direito e cidadania, né, no Brasil hoje, ou seja, né, o Estado e política social no Brasil nos dias atuais, né? Então a gente parou, né, nesse contexto de fim da escravidão, né, onde já o Brasil deixava de ser império. E a gente viu, né, que no primeiro momento o Brasil ele deixou de ser uma colônia portuguesa, mas continuou sobre um regime imperial, né, com o filho do rei de Portugal sendo rei aqui no Brasil, e que após, né, aí sim que a gente virou uma república e deixou de ser esse império, mas não consequentemente no momento em que saímos, né, em que deixamos de ser colônia, já deixamos de ser império. Não, isso aconteceu depois, porque nós ainda tivemos um rei, né, no Brasil. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Você também está conseguindo ver direitinho, né? Vamos lá. Então, vamos lá, começando, né, com a República e Cidadania no Brasil. Conforme, né, já havia ocorrido anteriormente, né, na independência, a proclamação da República no Brasil, né, em 1889,
ela também se deu praticamente sem a participação popular, né? Então, a gente viu que toda a história, né, até chegar nesse momento, no Brasil não teve participação popular, né? É, o, o- a, as próprias pessoas, né, com uma condição financeira elevada, controlaram, né, esse processo, perdão, de, de abolição, né, da escravatura. As próprias pessoas, elas controlaram, né, tanto foi uma decisão é, deixar de ser colônia, porém ainda controlado pelo império, né, que se deu depois. Então, tudo isso foi controlado não pela população em geral, mas sim por aqueles que detinham o poder na época, né? E esse novo regime ele foi implantado após um golpe militar, né, apoiado por setores civis, né, descontentes com o império, e especialmente os grandes fazendeiros, né, de café de São Paulo, que então já eram muito poderosos economicamente, né? Mas que ainda desfrutavam de pouca influência junto ao governo imperial, né? Eles tinham dificuldade em entrar, em fazer com que a sua opinião valesse, porque era um império, né? O império é um rei absoluto. Contrariando, né, a sua própria definição, a república no Brasil ela foi implantada sem a participação do povo, né? A ideia de república é justamente essa, o que não aconteceu. Então, assim, o que a gente vai estudar a partir de agora é a história do Brasil, né? E a história do Brasil, no período republicano, ela costuma ser dividida né, dessa forma. Entre a primeira república, né, o que a gente fala de República Velha, que é de 1889 a 1930. Depois disso vem a Era Vargas, né, de 1930 a 1945. Período democrático de 45 a 64, ditadura militar de 64 a 85 e período democrático atual, que é, né, de 1985 aos dias atuais. A gente vai falar sobre cada uma delas. Então, a Primeira República, ela foi um regime político formalmente democrático, né? Mas ela foi dominada na prática, pelas oligarquias rurais, né, aqueles grandes fazendeiros que eram chamados na época de coronéis, né? O Brasil ele passou a ser governado por um presidente da República eleito pelo voto direto dos cidadãos, né, que também passaram a eleger os governadores de estado e senadores. E além de continuarem, né, a eleger deputados federais, estaduais e os dirigentes municipais. O direito do voto ele foi estendido, então, a todos os homens, nessa época, alfabetizados e maiores de 21 anos, independente de renda. Então, foi só nesse momento em que homens, não mulheres, homens maiores de 21, independentes de renda, poderiam votar. Essa nova regra, em tese, né, ela era mais democrática, e na prática, ela continuava a excluir uma grande parcela da população masculina, né? Que na sua grande maioria era analfabeta, e as mulheres continuavam sem direito de votar, né? Porque naquela época as mulheres não tinham voz e poucas estudavam, né? Poucas tinham é, essa oportunidade de estudo oferecida pelos pais, enfim. Então, e, né, obviamente, quem era, né, descendente de escravos, quem vivia com uma renda baixa, ainda que não houvesse, né, uma condição, um requisito de renda para voto, se você considerar que você só poderia votar se você fosse alfabetizado, isso já exclui a parcela da população que não era alfabetizada. Quem não era alfabetizado? Quem não tinha condições financeiras de se alfabetizar, né? Era muito complicado isso, né, na época. Peraí.
Eu fiz alguma coisa aqui que pareceu um risco na tela. Professora, Oi, tá me ouvindo? volta. Por que as mulheres não podiam votar lá mesmo, naquela época? Por que elas não votavam mesmo, as mulheres? Elas não tinham voz. Ah, tá. Muito tempo as mulheres elas foram consideradas uma não propriamente dito uma propriedade, né? Por exemplo, os escravos nas próprias leis eram tratados como objetos, né? Então eles eram propriedade de alguém. As mulheres não eram propriamente dito, né, uma propriedade, porém eram tratadas como se assim fosse. Elas obedeciam aos pais, cresciam, né, eram criadas para obedecer aos pais, depois aos maridos, né, a viver em função dos filhos. Então, sempre foi limitado, sempre foi cerceado esse direito da O direito das mulheres já veio mais na democracia, né? exatamente, de participar efetivamente da democracia. E isso, 1985? oi? Não, 64. Acho que em 64 já as mulheres já começavam a fazer votos, né? Já podiam votar as mulheres. Sim, aí a gente vai chegar 64. nessa fase, aí eu vou falar exatamente quando aconteceu, né? Mas foi. E assim, até aquele momento, as mulheres elas não tinham participação política, né? E isso em muitos países. E quando você pensa que as mulheres elas precisavam, para participar efetivamente, né, elas precisavam trocar de nome, né? Elas eram perseguidas, eram julgadas caso tivessem uma opinião, né? Mas isso aí a gente Escravidão. vai mais lá na frente com mais detalhes. Eu só queria tentar, só um minutinho que eu vou tentar. Só um minutinho. Para mim entrar na tua aula agora no sábado, eu tenho que sair da aula que eu estou assistindo de 8 até as 10h30. Olha só, a professora do leitura textual, ela está fazendo assim, uma revisão da matéria e está liberando a gente, mas eu fico preocupada, até mandei isso para o coordenador do meu curso, devido a Aham, esses horários estão cruzando, tá aham. dando diferença, né? Então, eu estou saindo da aula dela porque ela está dispensando. Mas no dia de prova, eu fico preocupada, entendeu? A minha prova vai ser no mesmo horário da. Vocês estão vendo minha tela? Aí eu mandei A tela não está então, mudando. eu fiz um relatório aqui e encaminhei para o coordenador do curso, para ver como que vai fazer, porque as aulas estão sendo bem próximas da outro horário. Aham, Eu entro com ela o de 8 vai até 10h30. Você vai de 9, olha só o teu horário. O teu horário é de aham. 9 até as 10h40. Olha o problema. Aí eu fico sem assistir aula direito. Eu pedi para o coordenador do curso dar uma avaliação, para fazer um estudo melhor aí. É. Não, mas aí qualquer coisa, se você precisar, né? O único problema vai ser no dia da prova, porque a minha aula fica gravada. No dia da prova, a prova só vai estar disponível nesse horário, né? De 9 às 10h40. E aí. A sua prova está no dia 28/5, Não, a minha prova, se eu de não, 9 às 10h40, não é isso? não, a minha prova, se eu não me engano, é em junho, dia 4. Se eu, Dia 4 de? dia 4 de junho. A gente ainda tem mais. Ah, é 4 de junho, desculpa. É isso mesmo, prova, 4 de junho. De 9 às 10h40. Isso. Então, assim, se você não Eita. a prova nesse horário, vai ter que entrar em contato com o NEAD e pedir para liberar outra prova para você em outro horário, em outro dia. Porque senão. Não, porque olha só, a prova da professora lá, agora que eu estou vendo, é dia 25/6, mas a aula dela é no dia 4. Mas eu vou dispensar, vou falar com ela que eu não vou assistir a aula dela para fazer a tua prova, depois eu retorno. Aham. Então, aí você tenta encaixar aí, ver qualquer coisa que você precisar, você entra em contato com a secretaria ou com o NEAD, com a coordenação, e, Tá.
que eles te Vou orientam, ter que ver. tá bom? Mas Tá você bom, professor, obrigado. tem a minha tela? Tá dando para ver? Porque eu tô tentando mexer, tô tentando tirar, eu não tô conseguindo. Não, tá dando para ver sim. Tá mexendo, né? Tá. Então, eu vou continuar aqui. Marcel, quer falar alguma coisa? Tô. Tá bem baixinho. Sua prova vai ser online, né? Eu não tô conseguindo te ouvir direito, porque tá bem baixinho o volume. Melhorou? Tenta falar. A sua prova vai ser online? A minha prova vai ser online, ela vai ficar disponível no portal, Ah, não. tá? Tem aqui no portal, é porque eu não estou conseguindo mostrar para vocês, porque não está saindo dessa tela aqui. Mas no próprio portal tem lá a área onde está o plano de ensino, né, o plano de estudos, com as datas das aulas, horários da prova, tudo direitinho. Depois tem o link de acesso para as aulas e as aulas gravadas, né, das outras semanas. E depois tem o conteúdo, né, que tá toda a matéria, todos esses arquivos que eu acompanho aqui com vocês e que eu vou ensinando, já tá lá, de todas as aulas, e o último é a prova, que vai estar disponível no dia e horário marcado, né? Então, no dia, Mas a sua prova ela vai ficar direto lá ou vai ser só aquele tempo de 9 às 10h40? nesse tempo, a prova vai ser dia 4 de junho, se eu não me engano, de 9 às 10h40. É só nesse horário que você consegue entrar. Se você entrar 9h30, você vai ter meia hora a menos de prova para fazer. Entendeu? E se você não puder comparecer no dia da prova, no horário da prova, aí você vai ter que procurar o NEAT, tá? Para eles liberarem a prova em outro horário para você, ou vai ter que fazer outra prova, enfim. Aí é mais complicado. Então, é nesse dia, nesse horário. Tá joia? Não, entendi. Eu tenho outras provas conferenciais. Mas, Uhum. Aí qualquer dúvida, vocês entram em contato lá, tá joia? Vou dar continuidade aqui com a matéria. Então, gente, além, né, além disso, né, além de tudo isso que a gente falou sobre essa mudança, né, na possibilidade de votos, né, a gente deve relativizar também a importância dessas eleições. Por quê? Porque com muita frequência elas eram fraudadas, né, pelos chefes políticos locais, que seriam aqueles coronéis. Eu não lembro se vocês lembram, né, desse termo, voto de cabresto, né? Quem organizava, né, essas eleições eram os próprios coronéis, né? Ou seja, aquelas pessoas com maior poder aquisitivo na cidade, né? Aqueles fazendeiros possuidores de grandes terras, que controlavam aquela cidade. E eles eram responsáveis por organizar essas votações. Os eleitores que eram ausentes, né, mortos, que já morreram, eles tinham os votos computados a favor daqueles candidatos que o coronel apoiava, né? E como o voto ele era aberto, né, ele não era secreto no primeiro momento, né, ele só veio a ser secreto lá na frente, né, com Getúlio Vargas, ele facilitava essa pressão, né, dos coronéis, dos funcionários dos coronéis, para que fossem votados, né, para que fossem eleitos os homens que eles queriam, que eles decidissem, né? Então ficou conhecido aquele voto de cabresto, onde você era marcado se você não votasse na pessoa que o coronel queria, né? Você era pressionado a votar daquele jeito. Se o voto não era secreto, como é que você vai fazer? Uma pessoa parada ali na porta, esperando, se vai acontecer alguma coisa com você se você não votar em tal pessoa, né? Onde está essa democracia, né, nesse voto? Não existia. Por fim, né, o controle dos coronéis sobre a contagem dos votos, né, impedia que os candidatos de oposição vencessem a disputa também. Então, em pleno regime republicano, o velho poder pessoal dos grandes fazendeiros, né, continuava tendo um peso determinante na vida política brasileira, né?
A contestação, né, ao domínio das oligarquias, ela era disputada ela era dificultada pela fragilidade da organização popular, né? Ainda que tenham ocorrido revoltas populares na cidade e no campo, né, como, por exemplo, né, a rebelião dos Canudos no sertão da Bahia, a grande maioria da população brasileira, ela continuava a viver no meio rural, então ela não tinha conhecimento do que estava acontecendo na política, ela não tinha, ela vivia a vida dela ali isolada no campo, né? E onde essas condições, né, para a prática da cidadania permaneciam completamente desfavoráveis, né? Então, assim, 9/10 da população rural eram compostos, né, devido à organização econômica e à nossa legislação civil, né, de párias, sem terra, sem lar, sem justiça, sem direitos, todos dependentes inteiramente dos grandes senhores territoriais, né, de modo que mesmo quando tivessem consciência dos seus direitos, né, e realmente eles não tinham, e quisessem exercê-lo de modo autônomo, eles não poderiam fazê-lo, né? E isso porque qualquer veleidade de independência, né, das partes, dessas párias, ela seria punida, né, com a expulsão, com o despejo imediato, né, pelos grandes senhores de terra. Então, é aquele completamente analfabeto, ou quase, né, sem assistência médica, não lendo jornais, não lendo revistas, né, que se limitava a ver as figuras somente, né, porque não entendia nada. O trabalhador rural, né, a não ser em casos esporádicos, né, ele tem um patrão na conta de benfeitor, e é dele, na verdade, que recebe os únicos favores, né, é, que eles conheciam. Então, nessa situação, seria ilusório pretender que esse novo pária fosse consciente, né, do seu direito a uma vida melhor, né, que ele lutasse por ele, né, com independência cívica. O lógico, nesses casos, é o que presenciamos, né, no plano político. Ele luta com o coronel e pelo coronel. E aí, os votos de cabresto, que resultam, né, em grande parte da nossa organização econômica rural, se davam, né? Era natural esse contexto. Imagina, um país onde não se é influenciado, instigado, né? Onde não se é incentivado a cultura, os estudos, a educação. A educação, ela liberta. No momento em que você estuda a história, percebe coisas se repetindo, quando você estuda quais são as intenções, né, é, de cada modelo econômico, de cada modelo político, de cada modelo né, social, você tem o conhecimento e tem o poder de formar uma opinião, um senso crítico. A partir do momento que você não conhece nada disso, você fica limitado a seguir somente aquilo que você conhece. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê governantes que não incentivam a educação, que não incentivam a cultura, que não incentivam esse livre pensamento, né? Porque no momento em que você quer manter né, os seus governados, né, a sua população assim, limitada, né, é sinal de que você está querendo esconder alguma coisa, é sinal de que você está querendo controlar algo. E isso é muito perigoso, né? A gente já viveu assim muito tempo. Então, a grande novidade, né, introduzida na vida política brasileira pela República foi essa adoção desse sistema federativo, né, que garantia uma maior autonomia política e administrativa aos estados. Os governantes eleitos, né, no próprio estado, eles agora já não eram mais nomeados pelo governo central como no Império, legislação própria, né, eles tinham legislação própria quanto a temas importantes, né, então impostos, força policial, justiça. No plano nacional, né, as oligarquias estaduais mais fortes, né, eram a de Minas e São Paulo, e elas exerciam uma maior influência sobre o governo federal, né, não sei se vocês lembram, né, das aulas de história, aquela política do café com leite, né,
um estado era produtor de café, outro estado, e aí ficava nessa revezando, né, esse poder. Se no plano político, né, a República ela promoveu apenas uma limitada ampliação desses direitos, a situação era ainda pior no que diz respeito. Então, a gente estava falando, né, da política do café com leite, né, e estávamos, né, falando sobre como esse início, né, esse início de república, dessa república velha, ocorreu, né, com voto somente dos alfabetizados maiores de 21 anos, homens, né, e como esse voto ele ainda não era secreto, então acontecia aquele voto de cabresto, né, onde aquela votação não era segura, né, não transmitia exatamente a vontade da população, senão que era controlada pelos próprios coronéis, né. Então, se no plano político, né, a República ela promoveu uma limitada ampliação desses direitos, a situação era ainda pior no que diz respeito aos direitos sociais, que a gente viu na aula passada, né, que continuavam a ser completamente ignorados no país, né. Nas primeiras décadas, né, do século XX, os serviços públicos de educação, saúde, eles praticamente inexistiam, né. E os trabalhadores brasileiros, eles continuavam não tendo acesso a direitos como férias, né, descanso semanal remunerado, aposentadoria, seguro em caso de doença ou acidente, esse tipo de coisa não acontecia, não existia, né. E com o tempo, porém, pressões exercidas, né, nesse sentido pelos trabalhadores, eles começaram a produzir algumas mudanças. Então, três fatores tiveram um papel destacado nessa transformação da sociedade brasileira, né? A urbanização, a industrialização e a imigração, né? Então, no início do século XX, foram fundadas as primeiras organizações sindicais no Brasil, em grande medida, né, influenciada pelos numerosos imigrantes que ingressaram no país desde as últimas décadas do século anterior, né? A gente viu que estava tendo, né, aquelas revoluções, né, aquelas ideias. Só ver se eu consegui abrir aqui Ah, a Marta já entrou. A gente viu, né, que na Europa, em outros lugares do mundo, estavam começando a surgir, né, aquela ideia de insurreição, de rebeldia, né, de se rebelar contra o autoritarismo, contra né, o absolutismo. Então, essas pessoas começaram a vir para o Brasil. E como elas começaram a vir, mas espera aí, mas lá, quando acontecia alguma coisa desse tipo, a gente reclamava. Por que aqui vocês não reclamam? E aí essas ideias começaram a ser disseminadas, né? As primeiras categorias, né, profissionais a obterem direitos trabalhistas só conseguiram após a realização de greves e manifestações de protesto, né? E realmente, é muito cômodo para o Estado fazer o que quer com você enquanto você não está reclamando, né? É aquela coisa, estão batendo, estão batendo, estão batendo. Você não está reclamando, vão continuar batendo. Porque, né, bater é bom para eles. Eles recebem esse benefício, né, agindo desse jeito. No momento em que você fala, oh, pera lá, tá doendo. Aí é mais complicado de você controlar, é mais complicado de você continuar, né, batendo e ignorar essas demandas, né? Então, no ano de 1917, a luta dos trabalhadores ela se intensificou e greves conjuntas, né, de diversas categorias profissionais elas foram realizadas em São Paulo e no Rio. Os empresários eles ficaram evidentemente assustados, né, com essas ações coletivas dos trabalhadores. Então, as lideranças operárias mais combativas elas eram demitidas, né, e os seus nomes eram incluídos em listas que circulavam entre os patrões, né, para que eles não conseguissem emprego em outras empresas.
As autoridades elas também reagiam com repressão, né? Então, líderes operários eram presos, os estrangeiros eram deportados, tudo isso para conter a população, né? Porque você não quer que se faça alarde, você não quer que tenha alguém criando ideias, colocando ideia na cabeça das pessoas. Saindo, né, dessa República Velha, entrando na Era Vargas, né? A Primeira República, ela chegou ao fim em 1930, né, quando um movimento promovido, né, por grupos civis e militares, liderado por Getúlio Vargas, derrubou o presidente Washington Luiz e assumiu o poder no país, né? Então, com a Revolução de 30, a oligarquia cafeeira paulista perdeu o comando, né, do governo federal, que passou então a ser compartilhado com outros grupos que representavam interesses sociais diversificados, né? Então, as oligarquias de outros estados, empresários da indústria, eles começaram a ter uma participação que antes não existia, né? O primeiro governo de Vargas, né, que foi de 1930 a 45, ele foi de uma importância enorme na história brasileira, e isso todo mundo, né, sabe, ou pelo menos já escutou, porque foi nesse período em que os direitos sociais eles começaram a ser implantados em maior escala no país, né? Então, nesse período foi criado o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, do Trabalho, né, que se deu montagem à legislação social brasileira, né, até então inexistente. Então, entre os direitos trabalhistas implantados, né, na época, tá a instituição do salário mínimo, que antes não existia um salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, né, então a semana de 48 horas, é, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, proibição do trabalho noturno para mulheres e menores de idade, direito à aposentadoria, nada disso existia e foi implantado na era Vargas, né? Esses benefícios, eles se restringiam, né, só aos trabalhadores urbanos, né? Já que a legislação trabalhista não chegava ao campo, né? Então não tinha uma legislação rural, uma legislação trabalhista rural, era só para quem trabalhava nas empresas, mas ainda assim significou um avanço enorme, né? Os direitos políticos, né, por sua vez, né, nesse período de Vargas, eles nem sempre foram respeitados, né? Ainda que no início do período algumas medidas importantes foram tomadas, né, como a implantação do voto secreto, então o voto secreto somente nessa era Vargas foi implementado, a extensão do direito de voto às mulheres também, né, na era Vargas, então se deu início. Logo depois, né, que ele fez essas mudanças, Vargas iniciou, né, começou a mostrar esse lado autoritário. Em 1937, ele deu um golpe de Estado, né, ele cancelou as eleições presidenciais previstas, né, para sua sucessão, e passou a governar como ditador. Então, assim, ele começou muito bem, né, ele começou fazendo muitas coisas, e ele achou necessário para seguir aquela linha de raciocínio, né, que o Brasil virasse uma ditadura mesmo, né, com esse golpe de Estado. Então, a democracia ela foi extinta, né, do Brasil nesse período, onde esse início de regime, né, ele foi determinado como Estado Novo, que seria de 1937 a 45. Nesse período, a democracia ela realmente foi extinta do Brasil, né? Então, todas as casas legislativas do Brasil foram fechadas, Congresso Nacional, assembleias estaduais, Câmara Municipal, os partidos políticos eles foram proibidos, as eleições, né, para todos os cargos foram suspensas, então passando os governadores estaduais a serem nomeados pelo presidente da República, os prefeitos a serem indicados pelos governadores dos seus estados. A imprensa ela foi censurada e muitos oposicionistas foram presos, né? Então, quem se rebelava era preso. O autoritarismo de Vargas ele se revelou também na própria forma como a legislação trabalhista foi implantada, né? Então, se é verdade, né, que o seu governo deu maior atenção à classe trabalhadora e mostrou sensibilidade, né, com as questões sociais que até então ninguém tinha demonstrado,
reconhecendo, né, o sindicato dos trabalhadores, é fato também que ele procurou controlar rigidamente esses sindicatos, né, então submetendo-os ao Ministério do Trabalho, impondo, né, lideranças fiéis ao governo, né, os chamados pelegos. Então, ele liberou, porém, né, ele aumentou esses direitos, porém controlando esses direitos, né. Dessa forma, Vargas atendeu algumas das antigas reivindicações dos trabalhadores, né, que eram ignoradas pelos governos anteriores, ao mesmo tempo que obtinha sólidas bases de apoio no seu governo, né, nas grandes cidades. Então, a era Vargas ela foi marcada também por uma forte intervenção do Estado na vida econômica do país. Esse foi outro ponto importantíssimo na era Vargas, que a gente vai ver onde isso levou, né? Eles procuraram montar uma estrutura sólida, né, para a industrialização. Então, para fazer surgir a chamada indústria de base, que seria o quê? Aquela indústria de bens de capital, né? O governo, ele assumiu o papel de investidor ao construir diversas empresas estatais, né? Entre as quais a Companhia Siderúrgica, né, o CSN, em Volta Redonda, primeira grande siderúrgica do país. A gente estava falando aqui, né, sobre o perigo, né, sobre a importância, a atenção que nós devemos dar para empresas terceirizadas, né, para aquelas empresas onde o controle do Estado não existe. Quem garante que que o valor não vai aumentar? Quem garante que o acesso a insumos básicos não vai ser prejudicado, né? Então, quando você tem uma empresa estatal, quando você consegue controlar justamente o básico, né? Então, ok, se é o Estado que está fornecendo o básico, isso, né, seria a ideia dessas empresas estatais, o Estado consegue controlar o fornecimento do básico. Então, pelo menos o básico a população vai ter. Essa seria a ideia, né? Então, assim como no campo político, também no campo econômico, Vargas ele se mostrou um antiliberal, né, na linha adotada por grande parte dos países naquele período histórico. Em resumo, as principais características do seu governo foram o autoritarismo no exercício do poder, né, a forte intervenção do Estado na economia, o fortalecimento do governo federal em detrimento dos estados, né? Então ele começou a tirar esse poder dos estados e fortalecer o governo federal como um todo. As mudanças de atitude no governo, né, em relação à classe trabalhadora, que foi muito importante, realmente foi uma melhoria, com a introdução, né, da legislação trabalhista acompanhada do controle sobre os sindicatos. Getúlio Vargas, ele não ficou só, né, até 45, ele voltaria a ser presidente, ele voltou a ser presidente no Brasil no início da década de 50, né, de 1950 a 54, mas esse segundo governo, ele terminaria tragicamente, né, com seu suicídio em pleno Palácio Presidencial. Grande parte, né, do prestígio que até hoje Vargas desfruta no país vem de fato, vem do fato, né, de ter sido ele o introdutor desses direitos sociais em larga escala no Brasil, né? Então, montando um país, montando, né, no Brasil, um esboço daquele bem-estar social que a gente viu na outra aula, né? Ainda que essas medidas adotadas, elas tenham sido uma extensão muito menor do que nos países capitalistas mais desenvolvidos, né? Então, em outros países, esse estado de bem-estar social, ele foi muito melhor implementado, porém já era um avanço para o que nós tínhamos à época, né? Agora, né, falando sobre ditadura e democracia no Brasil, a gente vai falar, né, que após o fim da ditadura, né, de Getúlio Vargas, em 1945, o Brasil iniciou um novo período da sua história, né, o primeiro que a gente poderia considerar efetivamente democrático. Nesse período, que se estendeu até 64, eleições limpas foram regularmente realizadas no país, né, com todos os níveis, nas quais diversos partidos podiam concorrer. Os direitos sociais implantados por Vargas, né, no período anterior, eles foram mantidos e ampliados.
Então, enquanto os valores, né, da democracia desrespeitados naquele regime varguista, eles se tornavam agora dominantes, né, nesse momento. O próprio Getúlio Vargas ele voltou à presidência da República em 1951 a 54, só que uma greve crise política o impediu de concluir o mandato que o povo lhe concedeu, né? A gente vai ver. Também o governo do presidente Juscelino Kubitschek, né, de 56 a 61, merece destaque, né, tendo incentivado a industrialização do país e construído Brasília, né, foi nesse período que foi construída Brasília. O que acontecia até aquele momento, né, por conta do litoral, das embarcações que vinham de Portugal, né, o Brasil só era povoado no litoral, né, São Paulo, Rio, Bahia, eram as capitais onde mais tinham população, a população mais vivia, né? E a ideia foi justamente trazer para o centro, né, para povoar o Brasil, e levaram a capital Brasília, construíram Brasília lá no centro mesmo, né? Essa nova capital, né, num período de normalidade democrática, né, com o Congresso Nacional, os partidos políticos funcionando normalmente, a imprensa atuando com liberdade, né? Só que apesar de todas as transformações ocorridas desde a Revolução de 30, o Brasil continuava sendo um país marcado por profundas desigualdades sociais, né? A legislação trabalhista, ela apesar de um enorme avanço, né, que ela realmente representou, ela não atingia a todos, né? Então os trabalhadores rurais eles continuavam excluídos desses direitos, assim como uma enorme massa de trabalhadores informais, né, nas cidades. Então, se o trabalhador ele tinha todos esses direitos, era melhor eu não contratar. O engraçado é que hoje em dia a gente está, caso vocês não tenham percebido, voltando a isso, né? Porque no momento em que você flexibiliza as leis trabalhistas, aquelas garantias básicas já não são mais interessantes para o empregador. Então o empregador fala, ué, mas se eu posso contratar, né, um funcionário através de contrato e não carteira assinada, eu estou tirando esses direitos, entendeu? Esses direitos básicos. Quantas pessoas hoje em dia, por exemplo, elas recebem como prestadores de serviço, né, com CNPJ, quantas pessoas elas têm um contrato de trabalho, né, elas são demitidas e admitidas e readmitidas agora com um contrato diferente daquele já estipulado, tudo isso justamente para evitar esses direitos. Então, trabalhar na informalidade traz um benefício para o empregador e nenhum benefício para o empregado, né? O extraordinário crescimento, né, econômico vivido pelo país naqueles anos não foi capaz, né, de resolver aqueles graves problemas sociais, né, que até se agravaram, na verdade, com esse crescimento acelerado, né, dos grandes centros urbanos. Então, a questão da cidadania e dos direitos sociais, ele assumiu, né, toda essa complexidade no Brasil durante o governo do presidente João Goulart. Durante esse tumultuado, né, governo, o Goulart ele pretendeu implementar o que ele próprio chamava de reformas de base, ou seja, esse conjunto de reformas, né, agrária, urbana, tributária, financeira, administrativa, que que eram concebidas para promover a distribuição de renda e enfrentar esses graves problemas sociais no país, né? Então, essas reformas de base, elas foram apoiadas pelos setores mais mobilizados dos trabalhadores, né, urbanos, então organizados em sindicatos, né, mas eles desagradavam, obviamente, as elites, os setores conservadores da sociedade brasileira, né, grande parte dos militares, dos empresários, enfim. E essas propostas de reforma social, elas assustavam também o governo norte-americano, né, incomodado com esse perfil nacionalista e de esquerda que o presidente Goulart ele procurava imprimir no seu governo, né. Então, por conta de fortes resistências que ele enfrentou, o governo de Goulart ele acabou sendo derrubado em 1964 por um golpe militar, apoiado, né, por expressivos setores políticos e empresariais do país, contando também com o apoio do governo dos Estados Unidos.
Então, um novo período de ditadura começaria no Brasil se estendendo, né, por 2 décadas, ou seja, no momento em que eles se deram conta que aqueles direitos básicos estavam sendo escolhidos, né, em detrimento do capitalismo, em detrimento do desenvolvimento da elite, a elite se manifestou. E aí iniciou-se o golpe de Estado, né? Então, o regime político implementado em 1964, né, dominado, né, pelas Forças Armadas, ele se caracterizou pelo desrespeito às normas básicas da democracia, né? E é por isso que ele é uma ditadura. É importante a gente notar que nas décadas de 1960 e 70, a grande maioria dos países da América Latina, né, especialmente nas nações chamadas do Cone Sul, né, que é esse finalzinho aqui, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Brasil, foi governada por regimes ditatoriais, né? Então vivia-se uma época de Guerra Fria, e essas ditaduras elas eram apoiadas pelos Estados Unidos como forma de conter o avanço, né, dessas correntes políticas de esquerda no continente. A principal característica dos regimes ditatoriais é o autoritarismo político, né? Ou seja, as restrições às livres expressões e a perseguição aos que se opõem ao governo. Então, aqui a gente já começa a ver por que a gente se fala tanto disso hoje em dia, né? A gente viu na primeira aula que nós somos livres para nos expressarmos, né? Salvo anonimato. Então, a gente não pode nos expressar anonimamente. Porém, nós temos direito a nos expressar. A nos expressarmos, no caso. Só que nós temos essa liberdade e nós respondemos por essa liberdade. Então, se o meu direito de me expressar me dá voz, essa voz, se ofender alguém, se cometer algum crime, vai ser responsabilizado. Então, aí a gente tem que, né, é aí que entra a lei, que entra a justiça, para entender até onde vai essa liberdade, né? O seu direito termina quando começa o meu. Então, peraí, se você está ferindo o meu direito, você não tem direito de me ferir. Do mesmo jeito que eu não posso te ferir, você não pode me ferir. Então, essa liberdade, ela começou a ser cerceada, né? Você não tinha direito a reclamar do governo, você não tinha direito a cobrar melhorias, a exigir uma diferença, você não tinha. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não voltar a viver essas experiências. Olha o quanto a mulher demorou para conseguir um voto, olha quanto demorou para a gente ter liberdade de expressão, para a imprensa ser livre. Imprensa livre é diferente de fake news, né? Então, a imprensa de verdade, aquela imprensa, quando você estuda jornalismo, quando você estuda sobre isso, você percebe que existe um trabalho de checagem de fatos, né, que precisa ser feito. Você vê que a sua opinião não é uma informação, é somente a sua opinião. Então, você não tem que tratar como se verdade fosse. Tudo que é divulgado tem que ser confirmado, tem que ser checado antes. Essa imprensa séria é aquela imprensa que realmente traz dados, traz provas, traz evidências, mostra que houve uma investigação e que olha o que está acontecendo. Essa é uma imprensa com compromisso, com verdade, né? Hoje em dia nós temos uma facilitadora que é a internet, nós temos informações divulgadas muito rapidamente, né, comparado ao que a gente tinha antes. Então, para a gente divulgar uma fake news e para depois consertar isso é muito complicado. Aquela imagem daquela pessoa já foi destruída, já foi influenciada, já foi impactada. Então, tudo isso tem que ser controlado para que não confunda a população. A população é parte vulnerável. A população precisa de informação justa, certa, coesa, coerente, verdadeira, principalmente, né? Coisa que naquela época a gente não recebia, né? Então, no Brasil, naquela época, esse autoritarismo, ele se manifestou de diversas maneiras, né? Violenta repressão aos oposicionistas,
cassação dos direitos políticos, exílio, prisão, tortura, assassinatos, tudo isso aconteceu nessa época, né? Fechamento dos partidos políticos até então existentes, implementação de um sistema bipartidário, né? Então, era só a Arena e a MDB. Elas eram as duas controladas, eram os dois partidos da época, e eram os dois controlados, né, pelo regime ditatorial. Intervenção e fechamento, né, das entidades sindicais e estudantis, então, com forte perseguição aos seus líderes, né, militares mais combativos, militantes, perdão, os líderes militantes mais combativos, suspensão das eleições, né, para presidente da República, governadores de estado, prefeitos das grandes cidades, censura à imprensa, às manifestações artísticas, agravada, né, a partir de 1968, com o AI-5, né, o Ato Institucional de número 5. Esses atos institucionais, eles informavam como deveria ser, né, como o governo iria agir, como a população deveria agir. Então, segundo o levantamento feito por Marcos Figueiredo, entre 1964 e 1973 foram punidos com a perda dos direitos políticos, cassação de mandato, aposentadoria e demissão 4.841 pessoas. Foram cassados os mandatos de 513 senadores, deputados e vereadores, né? Perderam os direitos políticos 35 dirigentes sindicais, foram aposentados ou demitidos 3.783 funcionários públicos, dentre os quais 72 professores universitários e 61 pesquisadores científicos. Imagina que naquela época, o desenvolvimento, o estudo estava, né? Vamos parar para pensar. Essa época, 1960, por aí, como a gente tinha pouco conhecimento comparado ao que a gente já adquiriu agora, né? A informação, o avanço que a gente fez nos últimos 20 anos foi muito maior do que todos esses anos passados, anteriores a esses últimos 20 anos, né? Imagina um governo que impede esse crescimento, que impede a formação de seres pensantes, que impede o ensino universitário, as pesquisas científicas, se isso é o que traz evolução para o ser humano. Qual é o perfil daquela pessoa que não quer incentivar o estudo, que limita esse estudo? Aquele perfil de pessoa que quer controlar, aquele perfil de pessoa que quer que cada um continue preso ali, sem conhecimento, sem informação, né? É isso que a gente tem que se atentar quando escolas são fechadas, quando universidades são fechadas, quando incentivos à pesquisa e à educação são encerrados. Isso é muito perigoso para a evolução humana, né? O expurgo, né, das Forças Armadas, ele foi particularmente duro, né? E a maior parte dos militares, se não todos, que se opunham ao golpe, foi excluído, né, dessas fileiras. Eles foram expulsos. Ao todo, 1.313 militares, entre os quais 43 generais, né, que não estavam de acordo com o que estava acontecendo. É importante perceber, né, que apesar da forte repressão, o regime militar ele sempre enfrentou resistência dentro do país, né, visto que as violências e arbitrariedades cometidas, né, eram denunciadas por pessoas de destaque em vários setores, né, especialmente artistas e intelectuais que usavam, né, essa visibilidade para justamente apontar né, mostrar para a população o que estava acontecendo. Importantes entidades, né, entre as quais a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados, né, OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, além de movimentos, né, Democrático Brasileiro, MDB, partido que reunia essa pequena atividade oposicionista permitida no país. Então, assim, essas pessoas, essas entidades, elas começaram a se manifestar, a tentar de alguma forma, né? E o que aconteceu? A economia no Brasil viveu, né, nesse período de 1968 a 73, um curto período de crescimento econômico, né? A gente chama de milagre econômico.
favorecido pela grande disponibilidade de capitais, né, nos países desenvolvidos. Então, aqueles empréstimos públicos, né, esses investimentos diretos, eles ocorreram nessa época. O governo militar, ele promoveu, então, uma ampla abertura do país ao capital estrangeiro, né? E isso passou a se beneficiar, né, de isenção de impostos, né, que poderia enviar livremente os lucros aqui obtidos para o exterior, né? Então, essa liberação de remessa de lucros, ou seja, ele abriu as portas para um governo exterior, né? Por isso o apoio dos Estados Unidos, por quê? Para ele ter essa margem de desenvolvimento, né? E durante esse período de milagre econômico, o governo brasileiro ele realizou grandes obras públicas, né, de engenharia. Ele incentivou o consumo interno de bens de consumo duráveis, né? Então, automóveis, eletrodomésticos, tudo isso foi incentivado, aumentou esse crescimento, que na época realmente, né, não existia tanto, através da expansão do crédito, né? Só que essa política, houve esse crescimento, as pessoas compravam, as pessoas, né? O Estado construía rodovias, né? As pessoas compravam coisas para casa. Tudo isso realmente foi um crescimento, né? Só que essa política, além dela gerar um forte endividamento externo, né? Então, quando você pega dinheiro emprestado para fazer tudo isso, você vai ter que pagar isso depois, né? Então, gerou esse endividamento externo, ele pouco beneficiou a população, né? Que, já que a maior parte da riqueza ela era produzida e concentrada na mão de poucos, né? Então, não teve tanto benefício assim para a população que realmente precisava de benefícios, né? Além disso, em 1973, após uma grande elevação, né, do preço do petróleo no mercado internacional, as taxas de crescimento da economia brasileira elas começaram a diminuir. E aí, no final da década de 70, o país ele iniciava um longo período de recessão econômica. O que aconteceu nesse momento? É como se a gente imaginasse um bolo, né? Quando você coloca o bolo para assar, e você coloca muito fermento, ele aumenta, ele cresce, ele fica aqui, ó, gigante. Só que ele está gigante de ar, ele não está gigante estruturado, que quando você tira, ele está perfeitinho e vai continuar grande. Não, aquilo foi uma falsa sensação de crescimento. Quando você tira do forno, deixa descansar, quando você coloca a faquinha, o bolo murcha. Exatamente isso que aconteceu com a economia naquela época. Então, assim, de forma geral, a gente pode afirmar que a ditadura militar, ela deixou uma herança econômica e social bastante negativa, né? É evidente, porque houve o enorme crescimento da dívida externa, aumento da inflação, né? Descontrole dos preços, coisa que a gente está vendo de novo agora, né? Então, a gente vê a história se repetir, isso é um problema, isso é algo que a gente precisa estar muito atento, porque toda semana o valor do combustível está diferente. Toda semana tem reajuste nos preços. Naquela época era todo dia, né? Você ia de manhã no mercado, estava um preço, você ia à tarde, estava outro. Quando você conversa com as pessoas que viveram nessa época, é isso que elas falam, né? Essa é a experiência que elas tiveram. Agravamento das desigualdades sociais e regionais, crescimento desordenado das cidades e o aumento da violência urbana, né? Além disso, os governos militares eles foram marcados pela corrupção generalizada, né, pela impunidade no campo da administração pública. Então, assim, quando a gente conversa com a população da época, né, avô, avó, a gente fala, eles falam assim, não acontecia nada, não, a gente ficava dentro de casa. Por quê? Porque eles aceitavam, né? E quem não aceitava? E quem tentava falar? O que acontecia com eles? Aí é o que a gente sabe, as torturas, os homicídios, né, os exílios. E não era um governo que, que garantia honestidade, né? Não, muito pelo contrário.
era realmente uma corrupção. E essa situação, ela levou a essa crescente insatisfação social, né, com o regime, que acabou entrando em crise, né, a partir do final da década de 70. E aí iniciou-se a chamada abertura política, né, em nome dado a esse lento processo de redemocratização, né, então, que aconteceu. Durante o ano de 1977, né, foram promovidas as primeiras manifestações em defesa da anistia aos presos e exilados políticos. Então, enfraquecidos, né, e pressionados, o governo militar ele se viu forçado a relaxar essa repressão. E nos anos seguintes, né, a luta pelos direitos da cidadania, elas ganharam as ruas no país. E diversos setores da sociedade voltando a se mobilizar né, para conquistar esses direitos. Entre eles, os momentos mais importantes desse processo, a gente pode destacar, né, a greve dos metalúrgicos na região do ABC Paulista, que retomou, né, esse movimento social, sindical, a extinção do AI-5, a anistia, né, para presos e exilados políticos, a criação de novos partidos políticos, as eleições dos governadores de estado, até que em 1984 houve a campanha das diretas já, né, que ela exigia o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, né? É, e ela, ainda que ela foi de uma grande comoção, só que ainda assim ela não teve força suficiente, né? Não foi nela que conseguiu acabar com a ditadura, mas em 1985, né, eles escolheram um nome para a oposição, ou seja, eles entregaram, né, não teve uma direta já, não teve um voto direto, a população não escolheu o presidente que, né, que encerraria esse período de ditadura. Porém, eles conseguiram finalizar a ditadura, sendo que a própria ditadura, os próprios militares enviaram alguém ao governo. Eu vou fazer mais um link para a gente só finalizar isso daqui, né, em 10 minutinhos aí. É, e aí eu coloco disponibilizado para vocês aí no portal, tá bom? Vai ter mais um link antes da gente terminar essa aula. Então, assim, como eu estava falando, né, em 1984, com essas campanhas das diretas já, né, elas exigiam esse restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, né? E essa campanha da Direta Já, ela reuniu milhões de brasileiros, né, nessas praças públicas do país no primeiro semestre de 1984. Ela não foi bem sucedida, né, nesse intento de restabelecer as eleições presidenciais diretas, ou seja, né, que a própria população votasse e escolhesse o presidente, né? Na verdade, faltaram poucos votos para que a emenda constitucional apresentada, né, nesse sentido ao Congresso fosse aprovada. Mas a dimensão, né, tomada pelo movimento acabou por inviabilizar a permanência dos militares no poder, né? Porque tanta gente se manifestou, tanta gente queria as diretas já, que eles já não podiam mais ignorar. Então, no início de 1985, os deputados e senadores, eles escolheram o nome da oposição, o então governador mineiro Tancredo Neves, né, para suceder o general João Figueiredo na presidência da República, né? A eleição do Tancredo envolveu, porém, um acordo, né, entre os setores dissidentes do regime militar que indicaram o novo vice-presidente, que seria o senador maranhense José Sarney. Ocorre, ou seja, né, eles fizeram um acordo, eles escolheram quem iria suceder, né, quem iria, suceder não, quem iria assumir a presidência, não foi por voto popular, porém, foi alguém da oposição, no caso o Tancredo Neves, com um vice-presidente apoiado pelo regime militar, que foi o José Sarney. Só que dias antes da sua posse, Tancredo Neves foi acometido por uma grave enfermidade, né? E veio a falecer. Sarney foi, então, empossado, né, na presidência. Então, por mais 20 anos, a ditadura, ela chegava, após 20 anos, ela chegava ao fim. Só que, né, chegava ao fim, porém, quem assumia o comando do país era um ex-colaborador do regime militar, né? Os brasileiros, eles só conseguiram, em 1989, voltar a escolher um presidente da República por voto, né? Então, só após esse mandato do Sarney, que efetivamente
o brasileiro voltou a escolher, né? E aí, a gente vai falar rapidamente, né, sobre esse direito à cidadania no Brasil hoje, né? Ou seja, o Estado e política social no Brasil. Em 1930 em 1980, né, entre 1930 e 1980, a economia brasileira ela foi uma das que mais cresceram no mundo, né? Mas esse crescimento ele não se refletiu em melhoria na condição de vida da população, né? Muito pelo contrário, a riqueza produzida ela se concentrava na mão de poucos, né? Então, ao mesmo tempo em que o Brasil se tornava uma das economias do planeta, uma das maiores economias do planeta, a gente continuava a viver com altíssimos níveis de exclusão social, né? E é verdade que nesse período foram tomadas algumas medidas no sentido de dotar o país, né, de algo parecido com aquele bem-estar social que a gente viu. Mas esse processo ele se deu de uma maneira restrita e incompleta, né? Esses direitos e benefícios eles foram criados com destaque mais para a legislação trabalhista na era de Vargas, como a gente acabou de ver. Só que eles não eram alcançados a totalidade, né, da população brasileira, que na sua grande maioria ela continuou sem qualquer tipo de proteção social oferecida, né, pelo poder público. Além disso, né, esse início, né, de bem-estar social que aconteceu, ele sofreu um retrocesso, né, com essa ditadura militar. Então, nesse sentido, apesar, né, da criação de alguns benefícios sociais, né, como a Previdência Social para os trabalhadores rurais, né, que foi estendido, a política econômica adotada, ela se baseava no arroxo salarial, né, e levou ao agravamento, né, dessas desigualdades sociais e regionais, né, que existiam, que existem até hoje, né, inclusive num período de maior crescimento social, que foi o milagre econômico, ainda assim existiu muita desigualdade, né. Então, um estudo foi realizado, né, no início da década de 70, ele constatou que a renda de 3%, né, a renda dos 3% mais ricos da população brasileira, em 1960, concentrava 27% da riqueza natural, da riqueza nacional. Em 1970, isso foi elevado a 33%. Então, é aquela velha história, né? O rico cada vez ficando mais rico, o pobre cada vez ficando mais pobre. Já dizia, quem era o El Chan que dizia. É isso. Não lembro quem que falava isso, mas tinha uma música assim, não é? E para agravar essa situação, né, o milagre econômico ele durou pouquíssimo tempo, né, foi de 68 a 73, e logo a economia do Brasil ela começou a apresentar taxas de crescimento muito reduzidas, bastante reduzidas. No final dessa década de 70, a gente viu, né, a gente já viu, ocorreu essa retomada, né, das mobilizações populares pela recuperação desses direitos civis, né, então pela conquista desses direitos sociais no país também. O regime militar ele entrou em crise e o Brasil retomou lentamente, né, a essa democracia. A grande contradição, né, vivida pelo Brasil nas décadas, né, de 1980 e 90 diz respeito ao desencontro, né, entre uma sociedade cada vez mais mobilizada na luta, né, por direitos sociais e um quadro econômico desfavorável, né, marcado pela dificuldade nessa promoção de crescimento. Então, de um lado, a gente tinha essa redemocratização, né, que ela estava associada a essas crescentes mobilizações, né, por essa conquista dos direitos sociais, né, a gente veio de um período onde todos os direitos sociais eram ignorados. Então, essa luta, essa vontade de vamos fazer melhor, vamos cuidar desses direitos sociais, porém, como que a gente vai cuidar sem uma economia estável, né? Num processo que levaria, né, esse processo ele levou ao fim da ditadura, ele culminou na elaboração da Constituição de 1988. Essa Constituição é chamada de Constituição Mãe, por quê? Porque ela trouxe muitas leis que garantiram uma proteção ao indivíduo, ao cidadão, né? Então, essa Constituição cidadã, que também é chamada assim, porque a gente viu tanta atrocidade sendo cometida, tantos direitos ignorados,
por tantos anos no Brasil, né, com a ditadura, que a Constituição ela veio abraçar tudo isso. Então, ela veio para proteger mesmo a população, né? Então, a gente fala que a nossa Constituição, se a Constituição fosse seguida, ela ia ser maravilhosa, porque ela tem tudo estipulado certinho. É porque a gente não consegue seguir como deveria ser, porque a Constituição é muito bem elaborada. Obviamente, ainda tem alguns, né? Algumas coisas que precisam ser alteradas, o tempo, com o passar do tempo, algumas coisas caem em desuso, já não se faz mais daquele jeito, a gente consegue melhorar, a gente tem uma visão melhor da vida, sim, acontece tudo isso. Mas a Constituição de 88, ela trouxe essa ideia de uma Constituição mais cidadã, né? Ainda que hoje, tanto que ela vigora, né, ainda no país, nos dias atuais, né? Então, por esse novo contexto constitucional, as políticas sociais elas passaram a ser consideradas direitos dos cidadãos, né? E não mais um favor oferecido a eles pelo Estado. Então, não era uma pessoa no Estado que oferecia esse direito e olha como ele é legal. Não! Agora está na Constituição, é obrigação do Estado fornecer tudo isso para a gente, né? Então, por esse lado, a gente teve essas melhorias. Só que, contraditoriamente, né, os problemas cada vez mais graves enfrentados na área econômica, né, como a crise, do Estado brasileiro, eles reduziam a capacidade do poder público de realmente, né, de implementar efetivamente esses direitos reconhecidos em lei, né? Então, tal contradição seria essa condição, né, essa contradição séria agrava ainda pela adoção, né, agravada ainda pela adoção das políticas neoliberais ao longo dessas décadas, né, de 1990, elas estabeleceram essa redução dos gastos públicos, essa eliminação e redução dos programas sociais, essa flexibilização ou precarização, né, das relações de trabalho, do combate à influência dos sindicatos. Então, antes que o neoliberalismo ele consolidasse a sua influência no país, a Constituição de 1988 ela garantiu direitos sociais importantes, né? Segundo o texto constitucional, né, a Seguridade Social no Brasil, ela se assenta, né, sobre 3 pilares básicos. Então, a gente tem a saúde pública, a assistência social e a previdência social. Então, vamos lá, saúde pública, né? Saúde pública é SUS, saúde pública, o SUS não é só o atendimento médico, o SUS é zoonose, o SUS é tratamento, vacinação, o SUS, que hoje em dia está muito, né, em voga, mas o SUS ele não é só aquele atendimento hospitalar, né? Ele abrange essa saúde pública garantida em Constituição, ela abrange muitas áreas que às vezes a gente desconhece. E justamente essa saúde pública garantida em Constituição foi um avanço que nem todos os países conseguiram chegar até hoje. Se você vai nos Estados Unidos, você precisa estar assegurado, ou seja, você precisa trabalhar, você precisa ter uma fonte, uma previdência, né, um plano de saúde, né, que garantiza, né, que te dá como garantia o atendimento hospitalar. Se não, você paga. Então, você é atendido, uma maravilha, e chega uma conta de 1 milhão para você depois, né? A assistência social, ela prevê políticas gratuitas de proteção aos necessitados. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. A previdência social, ela garante proteção social e subsistência mediante contribuição dos segurados, que a gente também vai ver um pouquinho melhor, né? Essa saúde pública no Brasil, ela é estruturada com base nesse Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Ele prevê o acesso integral, universal e gratuito aos serviços de saúde para toda a população do país, né? O SUS ele é baseado num conceito ampliado de saúde. Então, como eu falei, né, ele vai desde os serviços emergenciais básicos até procedimentos de alta complexidade. Né? Então, ele passa por campanhas de vacinação, ações de prevenção, vigilância sanitária. O SUS ele inovou ao estabelecer a universalização dos serviços públicos de saúde no Brasil, né? Já que anteriormente eles eram oferecidos apenas aos trabalhadores que tinham carteira assinada. Imagina quem não tem carteira assinada, imagina quem é do lar, né? Quantas mulheres são do lar? Quantas pessoas estão estudando ainda?
quantas pessoas não conseguem trabalhar por alguma enfermidade, né, tem alguma doença, e essas pessoas não tinham acesso, e justamente essa população que é a mais vulnerável, normalmente é a que mais precisa desse atendimento, né? O SUS, ele estabelece ainda que os serviços de saúde eles devem ser oferecidos por uma rede que envolve os 3 níveis federativos, município, estado e união, né? Enquanto que a sua gestão, ela deve estar sujeita, né, a esse controle social através das conferências e dos conselhos de saúde existentes nos âmbitos federal, estadual e municipal. Então, cada um tem a sua área e o seu valor de contribuição, né, para manter, para gerir esse SUS. É complicado? É. É perfeito? Não é, mas é muito melhor do que qualquer outro país tem, em questão teórica, né? Você ter uma Constituição que te dá uma garantia de que você vai ter esse atendimento universal, integral e gratuito. Hoje, se você tiver uma condição rara e precisar de um remédio que não tem no Brasil, que é caríssimo, você entra na justiça e você consegue obrigar o Estado a financiar esse tratamento, né? A arcar com os custos desse tratamento. Isso é dignidade da pessoa humana. Isso é você entender que todo ser humano, que toda vida importa e que você consegue oferecer essa qualidade de vida para o seu cidadão, né? A assistência social, ela praticada, né, no país, ela tem como parâmetro fundamental o LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Ela foi aprovada em 1993. Ela procura garantir benefícios e promover ações destinadas, né, aos segmentos da população que vivem em condições sociais de vulnerabilidade, né? Então, nesse sentido, o LOAS ele dirige a sua atenção especialmente a gestantes, crianças, adolescentes, idoso, carente, né, portadores de deficiência. Então, esse LOAS, ele defende a pessoa em situação de vulnerabilidade, né? A gente tem aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele foi instituído em 1990, né? Ele regulamenta especificamente os direitos da criança até, né, considerado criança até 12 anos, e do adolescente de 12 aos 18. E ele reafirma princípios contidos na Constituição de 88, né? Ele incorpora diretrizes e normas internacionais, né, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, divulgada pela ONU, né, em 1989. O ECA ele representa um importantíssimo instrumento civilizatório entre nós, né? Ele busca proteger a pessoa numa etapa particularmente vulnerável da sua vida, né? Por quê? A criança ela não consegue se defender. O adolescente ele ainda não tem uma capacidade desenvolvida cerebral 100%, né? Esse apoio dessa criança e desse adolescente precisa existir, porque os pais, eles são responsáveis pela criação do filho. É muito fácil a gente falar assim, por exemplo, não tem que ter educação sexual na escola. É muito cedo para introduzir o assunto de educação sexual na escola. Eu falo com meus filhos, é a família que tem que falar. Ok, mas e quem não tem família? E aquela criança que cresceu sem pai, sem mãe, quem que vai falar para ele? E aquela criança que tem pai, tem mãe, mas o pai está trabalhando, a mãe... A gente está muito acostumado com o modelo familiar que nós temos e a gente esquece que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades que a gente. Então, imagina a situação, uma criança de 7 anos de idade, que não entende nada, que não sabe nada, é uma criança ainda, né? E tá vendo o pai, o padrasto, o irmão, o tio, o avô ser carinhoso com aquela criança. É na escola que aquela criança vai entender que aquele comportamento que ela tem dentro de casa não é normal. Então, tem partes do corpo que o homem, que a pessoa, que ninguém pode tocar, né? E esse tipo de informação tem que ser passada na escola, porque provavelmente não vai ser passada em casa, porque a gente vive numa realidade onde realmente nós somos privilegiados. Porque quando a gente vai, né, em bairros, em escolas públicas, em bairros menos favorecidos, que a gente vê a realidade onde o pai está preso, a mãe
viciada, a criança é criada pelos avós, e dentro da casa desses avós tem um tio que é bêbado. Olha, que situação é essa? Em que ambiente essa criança vai aprender o que é certo e o que é errado, o que podem ou não podem fazer com o corpo dela? Né? Então, é importante sim essa educação, é importante sim que o Estatuto da Criança e do Adolescente proteja esse menor que está vulnerável frente à sociedade, né? Essa elaboração, ela foi fruto de uma ampla, essa elaboração do ECA, né, desse Estatuto da Criança e do Adolescente, ela foi fruto de uma ampla discussão na sociedade brasileira, né? Então, envolveu parlamentares, juristas, profissionais ligados ao trabalho com jovens, né? Essa implantação, no entanto, ela tem sido alvo de bastante críticas, né? De certos setores da sociedade brasileira que apontam como excessivamente paternalistas e permissivos, né? Com as infrações cometidas pelos jovens com menos de 18 anos, né? A gente tem que a gente tem que lembrar sempre que a criança e o adolescente, né, hoje na legislação atual, ela não comete crime, ela comete ato análogo ao crime de. Então, a criança não, o adolescente ele não rouba, ele comete um ato análogo ao crime de roubo. O que é isso? Como ele não pode ser preso, ele só é internado. Se ele não pode ser preso, ele não pode ser preso porque não cometeu crime. Esse é o entendimento do Estado brasileiro. E de muitos outros, na verdade, né? Então, ele vai responder por medidas socioeducativas. Ele vai ser internado, ou seja, na falta, né, quando a família não consegue educar a criança, né, o Estado entra com essas medidas socioeducativas. Então, é o Estado que vai educar. Do mesmo jeito que o preso, né, o adulto, quando comete o crime, o adulto, ele tem o cérebro completamente desenvolvido, ele já está apto, né, diante de estudos, né, neurológicos apontam que a partir dos 20, do início dos 20, você já começa a ter um cérebro maduro. Então, na verdade, 18 anos, você ainda nem está com seu cérebro maduro, totalmente desenvolvido, né? Mas a partir do início dos 20, você já é uma pessoa plenamente capaz de decidir e responder pelos seus atos. E ainda assim, quando você é preso, está na lei, o intuito é a ressocialização, ou seja, é reinserir aquele preso na sociedade sem que ele volte a cometer crimes. A ideia sempre foi o quê? Ele vai pagar por aquele crime que ele cometeu, mas ele vai aprender com aquele erro e ele vai voltar para a sociedade sendo um ser humano melhor. Isso acontece na prática? Não. Por quê? Porque existem N problemas, né? A falta de incentivo, olha, as condições no presídio já favorecem que a pessoa saia pior do que ela entrou, né? Quando o preso ele é tratado praticamente como animal, né? A comida, às vezes, chega a passar fome, já vi, tem surto de sarna, tem, né, N situações, superlotação, você Professora, encontra pessoas, pode falar, Silvia. eu moro em Resende, né? O Uhum, meu bairro é um bairro que traz muito problema social. Mas aqui atrás da minha casa tem uma associação de moradores, né, que o presidente é muito meu amigo. A gente conversa muito sobre esse assunto que só está falando aí agora, das tarefas socioeducativas. Então, aqui estão fazendo construção do município, aí, fazendo obra, eles estão aqui com uma média de 20 presos, condenados, que estão pagando penas, né? E receberam uhum. aquela, como é que fala? Medida, aquela que a gente Redução de sai. pena. Hã? É isso. Regime semiaberto. Então, eles estão sendo observados, são acompanhados, não estão de tornozeleiras, já tiraram, e estão fazendo serviço de obras. São 20 deles que estavam presos em Bangu. Então, Aí pode eles falar. estão cumprindo, estão cumprindo. Então, existem esses programas, né? A lei da execução penal, né? A LEP, ela garante algumas situações em que você pode. Então, você pode estudar dentro da cadeia, você pode trabalhar, dependendo do seu, né, do seu regime
Depende muito do comportamento. Depende do comportamento, depende de tudo. A lei, ela estipula, é o que eu falei, a lei, ela é perfeita se ela fosse seguida ao pé da letra. Então, se tudo fosse garantido, se eles tivessem, né, a gente conseguiria essa ressocialização para todos. Só que, infelizmente, nem todos conseguem ser ressocializados, né, por N motivos. Você entra, porque você vendia droga ali com os amigos, você entra no presídio e você está em contato com grandes traficantes, que acabam, né, quando você vê, você sai de lá pior. Isso é muito, Sim, verdade, isso é muito, verdade. isso é uma discussão muito ampla, né, que aqui a gente não consegue, Muito estendida, é estendida. né, muito nesse mérito. Mas o que importa para a gente nesse momento é entender que se até mesmo o adulto preso tem direito à ressocialização, imagina o jovem que está aprendendo a viver, que ainda não sabe o que é certo e o que é errado, que ainda não tem aquelas decisões corretas já estipuladas. Como é que a gente faz com esse adolescente? A gente vai prender? Não. A gente vai fazer o quê? A gente vai socioeducar. A gente vai ensinar que aquilo é errado, né? N, né? Você pode ir desde a administração verbal, né? Então, você falar com a pessoa, olha, não pode, a próxima vez vai acontecer isso com você, até realmente a internação desse menor. Às vezes o jovem opta por esse caminho aí, professora, por falta de oportunidade. Às vezes muitos têm um pouco de estudo e não têm oportunidade. Tem Isso acontece. muita As políticas públicas. exatamente. Quem é responsável pelo menor é o Estado. Para um menor chegar a cometer um crime, o Estado falhou com esse menor, a família falhou com esse menor, entendeu? Ele aprendeu a fazer algo de errado. Por quê? Porque não teve cultura, não teve lazer, não teve educação, não teve vida digna, não teve N coisas que faltaram para chegar onde chegou. Então, realmente é responsabilidade do Estado isso. E o Estado tenta, né, corrigir isso da melhor forma. Então, quando a gente discute, né, se é válido ou não as medidas socioeducativas, se elas são, passa muito a mão na cabeça do menor, existem hipóteses sim, né, existem muitas coisas, né, traficante que contrata menor justamente porque ele vai ser solto, né, com no máximo 21 anos, né, porque senão se fica internado por mais de 20, até os 21 é o máximo que um menor pode ficar internado. Porém, é aquilo, o que a gente vai fazer? Para que uma pessoa, para que uma minoria não cometa, né, não seja beneficiada, não cometa aquele crime, a gente vai deixar de proteger a maioria? Não. A gente vai ter que legislar sobre todos, né? E esse equilíbrio é difícil de alcançar e nem sempre agrada a todos, né? Mas outro instrumento, só para a gente encerrar, importante direcionado, né, a um setor social específico, é a Política Nacional do Idoso, né? Ela foi estabelecida pela Lei 8.842, né, e ela procura assegurar os direitos sociais do idoso, né? Criando condições para promover essa sua autonomia e efetiva integração na sociedade, né? Um dos seus desdobramentos mais importantes foi a promulgação do Estatuto do Idoso, né, em 2003, que assegura amplia e regula, né, os direitos das pessoas com mais de 60 anos. Entre os principais pontos do Estatuto está a gratuidade na aquisição de medicamentos, né, o acesso ao transporte público coletivo, né, de graça, a prioridade na tramitação de processos judiciais, a punição aos que dispensarem tratamentos negligentes, violentos, discriminatórios às pessoas idosas, né? Então, a gente vê aí que o idoso também está numa situação de vulnerabilidade. A gente não pode confundir, não é porque a pessoa é idosa que ela é incapaz, tá? Então, não significa, né, a senilidade, não tem nada a ver. Então, o que a gente faz aqui é procurar uma vida digna para aquele idoso, já que ele não consegue, ele já está numa situação vulnerável, ele não vai conseguir se defender sozinho, do mesmo jeito que a criança e o adolescente, né? A previdência social, por sua vez, ela tem sido tema, né, de acirrados debates na sociedade brasileira nos últimos anos, né? Situação que, na verdade, ela reflete uma tendência mundial, né?
Então, com esse aumento na expectativa de vida da população, né, o que aconteceu nas últimas décadas, né, cada vez mais a população, com o avanço na medicina, né, com o avanço na qualidade de vida, entende-se que é natural, né, esse aumento na expectativa de vida. Então, as pessoas vivem por mais tempo, né. A Previdência Social, ela passou a enfrentar problemas de financiamento, né, porque elas precisam manter aquelas pessoas por mais tempo. Então, enquanto hoje, né, com esse alongamento, antigamente, né, as pessoas elas se aposentavam e, na grande maioria dos casos, elas tinham poucos anos de vida após a aposentadoria, né? Tanto que quando você aposenta, você recebe lá, tem o INSS faz expectativa de vida, 20 anos, 30 anos, né? Tá escrito quanto tempo eles esperam mais ou menos que você viva. Olha, né, é esquisito a gente pensar nisso, mas é o que acontece. E quando você ultrapassa isso, é um prejuízo para o governo, que não estava preparado né, para pagar tudo isso, para manter essa quantidade de gente, porque somos um país continental, né? Somos um país de território continental, é do tamanho de um continente, a extensão do Brasil, a população é uma das maiores do mundo. Imagina financiar, né, a quantidade de aposentados. Então, eles, né, sendo beneficiados por tanto tempo assim, essa questão, né, de como os gastos crescentes com a Previdência Social deverão ser financiados, ela se apresenta como um dos mais sérios dilemas, né, colocados para a humanidade nas próximas décadas, né, isso já vem sendo discutido, essas reformas na Previdência, enfim, são justamente por isso. Ao que parece, a gente tem duas alternativas, né, estão postas na mesa, atualmente, duas soluções. Uma delas é o aumento do tempo de atividade, né, e de contribuição dos trabalhadores, né, então é o que tem sido feito, né, nas reformas do sistema previdenciário, vem sendo implementadas, né, em diversas partes do mundo, né, que é o quê? Antes você aposentava com uma certa idade, agora você vai aposentar mais tarde, né, então você vai trabalhar por mais tempo para financiar isso. E a outra forma é alterar as formas de apropriação dos benefícios gerados pelos avanços tecnológicos, né? Então, reduzindo essa fatia que remunera os capitalistas e aumentando a parte destinada aos trabalhadores, né? De forma a garantir a esses últimos uma aposentadoria longa e digna. Então, tem aquela discussão de também vamos tirar do empresário, vamos tirar das grandes empresas, vamos tirar do contratante, né? do empregador, que ele pague um pouquinho a mais para manter isso. Então, assim, a gente tem N situações e cada situação, cada opção vai favorecer ou prejudicar alguém, né? Então, o que a gente tem que encontrar é esse meio termo. Eu vou encerrar por aqui hoje, tá legal? A gente já falou tudo o que precisava falar. Na semana que vem a gente não vai ter aula, tá? Porque eu não vou estar aqui na Barra Mansa. Então, a gente vai voltar só no outro sábado, tá? Então, o próximo sábado não vai ter aula, tá no calendário, já agendadinho direitinho, já marquei, sem contar com essa aula dessa semana que vem. E na próxima a gente se encontra, vai ser o nosso último encontro, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, falar mais alguma coisa, a gente vai ter mais um encontro, e aí logo já é a prova. Tá joia? Agradeço aí a participação de vocês, a gente ficou até um pouquinho mais tarde, mas prometo que semana que vem, na próxima aula, a gente encerra mais cedo. E obrigada, bom final de semana para todo mundo. Obrigada, professor, para você também. Tudo de bom. Tchau.